Muito boa noite, seja bem-vindo à hora final. A quarta-feira cá estamos para olhar então para os assuntos que marcam a atualidade com os nossos comentadores residentes. Boa noite a todos eles, Dr. Eduardo Lamboredo, Dr. António Bueno, Dr. Silvério Longuá. Com esteja então vamos olhar para os factos e, sem dúvida, o assunto que marca a atualidade é a aprovação da lei de amnistia pelo Parlamento ontem, pela noite adentro, já passava das 23 horas, o Parlamento aprovou finalmente um dos instrumentos mais importantes, consolida o processo de diálogo rumo à paz que almejamos todos nós. É um dos passos, digamos, decisivos neste processo que aconteceu ontem no Parlamento. É um dos assuntos então que vai marcar este assunto. Começo por si, Dr. Lamboredo. Boa noite. Qual é o significado da aprovação desta lei na sua opinião? Bom, primeiro saudar os telespectadores, muito boa noite, aos colegas do painel também, boa noite. O que testemunhamos ontem acho que foi um marco bastante importante na história recente do nosso país, diria nos últimos 20 e poucos anos da nossa história, desde a assinatura do Acordo Geral de Paz. Ontem testemunhamos mais um encontro dos moçambicanos, mais uma manifestação de reconciliação. Diria que este é um passo bastante significativo para esta caminhada rumo à reconciliação que todos nós almejamos para o nosso país. Foi um exercício de cidadania em que todas as bancadas representadas na Assembleia da República, em uníssono, assumiram o sentido de Estado, o sentido nacional, portanto, os interesses que estavam na mesa durante o dia de ontem na Assembleia da República não eram interesses partidários, mas eram os mais altos interesses da nação moçambicana, que é o caminho da busca pela paz. O que nós testemunhamos ontem, a aprovação da lei da amnistia, é um passo muito importante, muito significativo para a cessação das hostilidades militares no nosso país, porque abre espaço para que efetivamente o país caminhe para uma tranquilidade e que todos aqueles que são problemas que apoquentam não só os políticos, mas os cidadãos, sejam resolvidos dentro de um ambiente de calmia que permite toda a tranquilidade para as pessoas poderem tomar as decisões sem se preocuparem ou sem estarem pressionados por outro tipo de eventos que tem vindo a acontecer, particularmente no último ano no nosso país. Eu acho que foi uma indicação inequívoca daquilo que os moçambicanos querem, e o que o Parlamento fez não foi nada mais do que representar fielmente aquilo que são os interesses do povo moçambicano, porque efetivamente o que aconteceu é o que todos os 20 e poucos milhões de moçambicanos fariam se estivessem todos congregados naquela sala. Bem, a aprovação desta lei remove um dos obstáculos mais importantes que havia nisto e torna quase irremediável o caminho para a paz. Com a aprovação desta lei, nenhum cidadão poderá ser julgado ou preso pelos factos ou crimes que terá cometido durante o período das hostilidades, digamos, por isto, de crimes militares, crimes contra a segurança do Estado, crime contra propriedades, e o período que digamos, abrange esta lei, foi um dos assuntos então que fez com que a discussão se prolongasse para a noite adentro. Acabou a redação final por cobrir, digamos, março de 2012 até ao presente momento, salvaguardando então situações ocorridas como os casos de Dondo, do distrito de Dondo, no posto administrativo de Savana em 2002, no distrito de Xiringoma em 2004 e no posto administrativo no distrito de Maringo em 2011. Portanto, acabam por ser também abrangidos estas três situações. Recorde-se que 8 de março é um elemento referencial importante que a lei tem em conta, porque é a data em que as forças de defesa e segurança atacaram a sede provincial da ANAM em Nampula, num episódio então onde estavam acampados cerca de 300 guerrilheiros da ANAM naquela sede, já há vários dias. Isto saldou-se em 34
pelo menos são os números oficiais, 34 guerrilheiros da Renamo foram detidos pelas Forças de Defesa e Segurança. A partir daí, então, foi onde instalou o verniz e desencadeou-se toda esta crise que se assiste até os dias de hoje. No caso de Dondo, Xeringoma e Maringo, foram também palcos de confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança e elementos da Renamo, em que foram detidos e condenados vários elementos da última formação política acusados de vários crimes, entre assassinatos à população indefesa e ataque a propriedades. Portanto, isto é apenas para contextualizar, mas para uma melhor contextualização, vamos ver a peça que exibimos no final da noite, dando conta então desse momento muito importante, como dissemos, neste delicado processo de diálogo político. Vamos ver essa peça. As bancadas da Frelimo, Renamo e MDM reúnem-se separadamente para concertar posições em relação ao único ponto de agenda: a proposta de lei da amnistia enviada à Assembleia da República pelo chefe de Estado, Armando Guebuza. As chefias das bancadas não se entendem e marcam nova sessão para as 14 horas. À tarde volta a falhar o consenso. A Renamo exige que o perdão a quem tenha cometido crimes militares não esteja dentro de um horizonte temporal. A Frelimo tem um outro entendimento e concorda com a proposta que estabelece a amnistia entre junho de 2012 até a data da entrada em vigor da lei. Estava instalada a crispação. Porque a questão de tensão político-militar não tem a ver com a data 12, tem a ver com, aliás, 2012. Existem questões, situações que ocorreram muito antes de 2012. Nós achamos que o país precisa de paz. A Renamo é um ator importante e deve ser reconhecido como tal, mas pretendemos que ela seja, entretanto, um pouco mais séria e mais condescendente em relação a toda a abertura e cedência que tem estado a ser verificada por parte do Presidente da República. Perante o impasse, a chefia da bancada da Frelimo entra em contato com as lideranças do governo e a Renamo faz o mesmo com os dirigentes do seu partido. O objetivo? Desfazer as diferenças. A proposta já está revista e acomoda a pressão feita pela Renamo. A sessão arranca e a lei é aprovada por unanimidade, incluindo a bancada do MDM. Declara aprovada a proposta de lei de amnistia. No fundo, é introduzido um novo número que estabelece, e passamos a citar: a amnistia aplica-se ainda aos casos similares ocorridos no distrito de Dondo, posto administrativo de Savane em 2002, no distrito de Xeringoma em 2004 e no distrito de Maringo em 2011. Fez-se a festa na bancada da Renamo. A lei aprovada pela Assembleia da República abre caminho à libertação de antigos guerrilheiros e elementos da Renamo detidos na sequência da tensão militar, incluindo o porta-voz do líder da Renamo, António Muxanga. Serve ainda como garantia para o regresso de Afonso Dhlakama à política formal. Muito bem, doutor Antônio Bueno, para fazer um comentário referente a isto. Um dos momentos raros de júbilo no Parlamento, em que as bancadas celebram a aprovação de uma lei que não seja uma lei de aumentar rendimentos. Atualmente. Talvez o seu comentário. Ok, muito boa noite, caro telespectador, e boa noite, caros colegas, Jeremias, boa noite. Bem, de facto, o que ocorreu ontem na Assembleia da República foi um caso ímpar na nossa vivência democrática em Moçambique, porque não é usual ver as diferentes bancadas parlamentares chegarem não digo tão facilmente, mas chegarem a consenso num assunto muito delicado e tão importante quanto este. E como muito bem disse Namorete, parece que todos despiram-se de qualquer interesse partidário e olharam aquilo que era o objetivo da nação, que puseram os mais altos interesses da nação acima dos seus interesses partidários e também conscientes que já havia uma ansiedade enorme por parte da sociedade moçambicana, no sentido de este conflito armado ter o seu termo o mais rápido possível, de modo a que as pessoas pudessem, de uma forma tranquila e normal, poderem levar a sua vida avante. E foi em face desta preocupação que cada uma das bancadas sentiu
dentro daquilo que é o anseio do povo moçambicano, viu-se naturalmente na contingência de pôr de lado aquilo que são as suas diferenças partidárias e olharem apenas para aquilo que era o interesse, mais interesse supremo da sociedade moçambicana, que era a paz. E não havia outra solução se tivéssemos que, primeiro, ver a fundamentação constante na própria proposta de lei submetida pelo Presidente da República, já fazia referência a esta necessidade de se ter em consideração os mais altos interesses do povo moçambicano, que tem a ver com a paz, e também o próprio apelo feito pela Presidente da Assembleia da República, quando advertiu aos deputados na segunda-feira que no dia seguinte iriam debater relativamente à proposta de lei da amnistia submetida pelo Presidente da República, fez também referência que era no mais alto interesse do povo moçambicano que aquele debate devia ocorrer e tentar-se arranjar uma solução que pudesse de facto trazer a paz e a tranquilidade para este país. Mas também nota-se que não foi fácil. E veja só o caricato, que temos visto até leis com muito mais artigos que levam, não levam tanto tempo assim para ser debatida, mas esta apenas com 3 artigos levou quase uma maratona de 10 horas de trabalho. Foi preciso uma espécie de solução de compromisso. Exato. Aí verificou-se que a única saída possível era de facto chegar à situação que era necessário aprovar a lei nos termos em que, de alguma forma, pudesse acomodar quaisquer eventuais interesses ou proteger não tanto, mas oferecer as garantias necessárias para que, eventualmente, as partes pudessem dar um ponto final à hostilidade que já, atualmente, se arrastava de algum tempo para cá, e foi esta situação de consenso, foi esta situação de comungar de interesses, no sentido de ter sempre em vista o interesse nacional, que terá de alguma forma criado este ambiente em que todos os deputados, por consenso e unanimidade, aprovaram esta lei. E digo, foi a primeira vez que eu vi de facto os deputados, todos eles alegres, abraçarem-se, e quer dizer, eles reconciliados. E este espírito de reconciliação, de irmandade, de todos nós de Moçambique, somos moçambicanos, temos um interesse comum, também devemos, com nós cá fora do Parlamento, começamos a assumir esse espírito, porque só assim, de facto, que nós conseguimos ter uma paz efetiva neste país. Doutor Severo Anguá, este entusiasmo todo que faltou durante muito tempo, finalmente, qual é o seu comentário? Não, é bom, é muito bom ver coisas como estas e oxalá acontecessem sempre, porque efetivamente o fato de a bancada da Frelimo, no caso, ter ido ao encontro daquilo que era o sofrimento, a ansiedade da bancada da Renamo, e todos juntos celebrarem esta alegria da paz, este dom da paz, não pode deixar indiferente qualquer um. É, de fato, como disseram os meus colegas, uma das poucas ocasiões em que nós vemos os deputados não só a votarem na mesma linha, mas também visivelmente manifestarem esta alegria. Portanto, é um momento histórico, é um momento que vai ficar inscrito nos anais da história, mas também nos nossos corações, porque eu quero imaginar a alegria dos próprios soldados, dos próprios guerrilheiros, das suas famílias, quando viram este momento, que é um momento de paz, é um momento de encontro, digamos, do próprio povo moçambicano. É preciso sublinhar que isto aconteceu sem um concurso de observadores internacionais. São os próprios moçambicanos que mostram-se capazes de resolver os seus problemas na base do diálogo. Eu penso que isto é muito importante sublinhar, que são os moçambicanos entre si que se olharam nos olhos como irmãos e abraçaram-se e, portanto, assinaram este compromisso de paz e de concórdia. Mas há outros aspectos não menos importantes. É preciso lembrar que esta lei
teve uma redação quando saiu da presidência da República e mais uma vez também, de uma forma sem precedente, o Parlamento, portanto, alterou substancialmente esta lei, mostrando o Parlamento a sua autonomia em relação à presidência da República. Eu penso que também esta afirmação, o Presidente da República tinha dado um passo muito importante, iniciando um ciclo de paz e de concórdia, mas os deputados quiseram ir mais longe, aprofundando ainda mais esta ideia de concórdia, esta ideia de reconhecimento mútuo. E eu acho que isso foi bonito, perceber que, afinal de contas, o nosso Parlamento pode, sozinho, digamos, tomar decisões que alteram a história de Moçambique. Portanto, é um sentimento de alegria e de regozijo que oxalá que se repita. É isto mesmo que nós estávamos à espera. Muito bem, há entendimento em todas as matérias em discussão, há entendimento na questão das garantias, há entendimento nos termos de referência da vinda dos observadores, como nos deram a conhecer as partes. Há também agora as garantias jurídicas a todos os intervenientes de que se ultrapassa esta etapa histórica sem espaço para vinganças, para perseguições, pelo menos de âmbito jurídico e de âmbito político. E agora, o que é que se segue? Bom, agora o que se segue é a implementação dos entendimentos, não é? Os princípios já foram acordados e é preciso que esses princípios, esses entendimentos sejam implementados para que efetivamente chegamos ao termo deste processo. Como eu disse na minha primeira intervenção, de que o que nós testemunhamos ontem era um passo fundamental para que efetivamente os outros passos subsequentes sejam realizados num ambiente de paz. Evidentemente, como pode ter acompanhado, que o processo de cessação das hostilidades encerra dentro de si uma série de protocolos, uma série de garantias que devem ser observadas de que aquilo que foi estabelecido como princípios, como entendimentos, vai ser feito, nomeadamente a presença dos observadores militares estrangeiros, que serão as pessoas que vão fazer o acompanhamento e a monitoria da implementação dos entendimentos. Portanto, esses processos virão na sequência deste primeiro que foi já consumado ontem pelo Parlamento, não é? Evidentemente, o que se espera que seja o culminar de tudo isto é o fim de todo o tipo de hostilidades, não só militares, principalmente as hostilidades militares, mas também outro tipo de hostilidades, incluindo aquelas que ocorrem na comunicação social, porque nós entendemos que a paz não deve significar apenas o calar das armas, mas é preciso que nós procuremos uma forma de evitar qualquer tipo de situações que pode criar atritos e que pode forçar os moçambicanos a voltarem de novo a se desentender. Então aqui os olhos e os ouvidos e o pensamento de todos os moçambicanos estão sobre a questão militar, é verdade, mas há outras questões que podem provocar convulsões no país e nós não queríamos que voltássemos de novo a sentar para tratar dessas situações particulares, pelo que todos os aspectos considerados hostis e que atentem contra a tranquilidade do país, contra a concórdia, contra a reconciliação nacional, devem cessar e permitir que os moçambicanos possam todos caminhar de mãos dadas, sem haver aquilo que vinha acontecendo nos últimos anos, que em grande medida contribuíram substancialmente para a crise que nós vivemos até neste momento, e posso dizer, uma vez que ainda não foi declarado formalmente o fim das hostilidades, e o que se pretende é que tudo aquilo que constitui motivo ou potencial motivo de conflito neste país seja tratado e seja para sempre afastado do nosso convívio. O desejo dos moçambicanos neste momento não é uma paz temporária, uma paz que vai durar mais 20 anos. Pretendemos uma paz que dure para sempre, 50, 100, até os anos que nós não precisamos imaginar voltarmos de novo a sentar para discutir. E isto requer
toda uma ação aturada, uma ação decisiva de todos os moçambicanos, no sentido de vermos quais são os aspectos que podem ter estado por detrás da situação que nós vivemos e também termos a capacidade de prever quais são as ações que podem colocar o país de volta a esta situação ou a situações piores que nós não queremos imaginar. Antônio Bueno, também te coloco isto. Qual é o desafio que se coloca por toda esta expectativa, todo este entusiasmo que as pessoas têm, não desemboque numa frustração já na parte da implementação? Como se a parte teórica já tivesse sido cumprida, agora segue-se a parte prática. Em primeiro lugar, eu acho que é um aspecto que Rongwan focou, e eu acho que isto de facto é que vai constituir uma grande mais-valia a esta conquista, porque é uma conquista nossa, é uma conquista conseguida com o nosso próprio esforço, com a nossa entrega e dedicação. Isto tem a ver com o facto, desde logo a partida, apesar de ter havido duas correntes contraditórias no sentido de aceitar-se que houvesse observadores internacionais ainda na fase de diálogo, havia uma outra corrente que sempre se opôs a essa pretensão, pelo facto de entender que era um problema nosso e que nós ainda estávamos em condições, como moçambicanos, de resolver este problema. E o facto de nós, moçambicanos, termos conseguido resolver este problema, este desaguisado, posso assim dizer, que existia entre irmãos, de facto isso constitui uma grande conquista para nós, porque de facto o espírito de pertença a este país, a cidadania moçambicana, fica ainda mais valorizada pelo facto de nós termos tido capacidade de arranjar solução para um problema que aparentemente só com ajuda externa é que poderia ser solvido. É evidente que nós estamos hoje felizes pelo facto de, pelo menos já o calar das armas ser um facto, e por aquilo que eu constatei ainda no dia de hoje, até havia grande festa Muxunga, pelo facto de saber, pelo menos já não haverá quaisquer ataques ou atentados à sua integridade física ou naturalmente ao seu património, mas isto vai exigir de nós maior responsabilidade. E não é só por parte do governo ou do partido Renamo, quer dizer, uma responsabilidade de todos nós moçambicanos. E eu acho que agora é mais um momento em que a pátria chama por nós e que cada um de nós deve fazer aquilo que melhor sabe fazer. E também aquilo que melhor sabe fazer no interesse deste país. Porque é agora tempo de também olharmos e vermos de que modo é que cada um de nós, naquilo que faz diariamente, pode contribuir para a materialização concreta desta paz. Porque este não é uma paz que nós vamos apenas depositar nas mãos do governo ou da Renamo. Muito bem, vocês foram os autores principais do diálogo ocorrido, serão vocês eventualmente assinar estes acordos relativos à paz em Moçambique, então sejam vocês a aplicar ou executar o que eventualmente acordaram. Não deve ser esse o espírito, isto deve ser no sentido de cada um de nós, moçambicano, e até não só moçambicanos, também aqueles que simpatizam com Moçambique, faça qualquer coisa que possa contribuir para a concretização prática da paz em Moçambique. Logo a partir daí, eu vou mencionar dois aspectos fundamentais, que eu acho que a tolerância relativamente à diferença do outro concidadão deve começar a imperar. Nós temos que ser mais tolerantes. E depois também não podemos ser, eventualmente, numa situação de tentarmos excluir quem tem a ideia ou o pensamento diferente do meu. Nós temos que começar a saber respeitar opiniões diferentes e perceber que são com essas opiniões diferentes que nós engrandecemos o país. Mas, acima de tudo, nós temos que começar a assumir a nossa moçambicanidade e que só todos juntos é que podemos levar este país adiante. Estou a ver, como coloco isto, quais são os desafios que se colocam para que aqui não façamos como aconteceu 20 anos depois, regredirmos, para que de facto este seja o caminho, digamos, sem regresso a uma paz? Bom, eu penso que há dois tipos de intervenções e eu vou me socorrer da experiência de 2002, 2004, por desacordo geral de paz. Uma das razões, no meu entender, e que vi com os meus olhos, que consolidou rapidamente a paz, é que depois da cessação das hostilidades, houve um movimento da sociedade moçambicana, mas também das organizações internacionais, no sentido de ajudar na logística.
Porque, repare, esses guerrilheiros viviam à custa das suas armas. É evidente que, depositando as suas armas, ficam sem o seu sustento. É triste dizer isso, mas a verdade é que quem está no mato, quem está numa trincheira, o seu sustento é a sua própria arma. Ora, entregou a sua arma, depositou a sua arma. O que é que vai comer, o que é que vai beber? Portanto, eu espero, sinceramente, que muito urgentemente, seja da parte do governo, seja parte das organizações da sociedade civil e, sobretudo, das igrejas que participaram do Conselho Cristão, por exemplo, como participou na mediação, o Padre Couto, que é da Igreja Católica, participou na mediação. Eu gostaria de ver também este movimento de solidariedade, de ir ao encontro desses homens, no sentido de lhes garantir o pão nosso de cada dia. Está a falar da integração do homem. A integração do homem. Está prevista ali a integração econômica e aquela integração econômica que vai ser feita mais tarde. Mas há aquilo que é urgente. Estes homens, o que é que vão comer? Porque, repare, que aqui pode aparecer escaramuças se não pensarmos que estes homens são homens que sentem fome, são homens que não têm nada, são homens que não têm roupa. Portanto, parece-me que é necessário um movimento interno de solidariedade para alimentar estes homens, vestir estes homens urgente, porque sem isso eu não estou a perceber. Vi ontem que se falava que havia logística para a vinda do líder da Renamo, que é bom, mas também devia haver logística para alimentar, acomodar estes homens. Isso é urgente, porque um homem esfomeado é um homem sempre muito perigoso. Portanto, gostaria de ver esta parte da solidariedade do ponto de vista imediato. O outro aspecto também, que é mais espiritual, acho que nesta peça que vocês apresentaram, há um gesto, penso que é do deputado Gouveia, a celebrar o Vitória. E com todo o respeito que tenho por ele, e um grande amigo meu, considero que não é momento de vitórias, não há ninguém que venceu o outro, não há ninguém que ganhou. Este é um momento, efetivamente, de encontro e de perdão, e devíamos nos abster de todos os gestos que visam humilhar o outro, que visam tirar partido, dizer que eu fui o mais forte, porque é exatamente esta ideia de quem é forte, quem vence quem, que nos levou a este descalabro. Já há palavras que eu não vou deixar passar aqui do deputado Eduardo Mulembro, achei muito significativas, esta ideia de que não há vencedores nem vencidos. E esse é o espírito de 94. Temos de salientá-los sempre nestes momentos. É o espírito de 94, que o único vencedor nisto é o povo moçambicano, o único vencedor são os sentimentos mais nobres do homem. E acho que isto é importante, aliás, na celebração do acordo, depois da entrevista que deu o ministro Pacheco, eu vi que ele até hesitou ao dizer Sua Excelência, o senhor Afonso de Acama. Eu penso que nós temos que ultrapassar esses preconceitos. Estamos diante dos nossos líderes, dos nossos chefes. Todos merecem ser tratados com essa diferença, com esta dignidade que merece pelo fato de serem líderes de grupos políticos importantes. Portanto, se nós formos capazes de ultrapassar os preconceitos e dar efetivamente o lugar que cada líder merece, tratarmos todos eles com igual diferença, acho que isto pode ajudar muito. Aquilo que disse o Bueno aqui, que a comunicação social, a forma como falarmos, porque efetivamente poderá haver jornal que diz a Renamo venceu. Parece-me que não é esta a linguagem, ou haverá pessoas que vão querer usar ainda aquela linguagem. Parece-me que se nós, como povo, que sofremos muitas guerras e sabemos o que este conflito custou, se somos capazes de moderarmos a nossa linguagem, estamos a entrar numa fase crucial da campanha. É sempre mais fácil, digamos, em vez de apresentar propostas políticas alternativas
sociais e econômicas de desenvolvimento entrar, digamos, na baixaria, no insulto. Eu penso que isso não vai contribuir em nada. Agora, se formos capazes de nos olharmos com este respeito, nos tolerarmos e tentarmos focalizar o nosso discurso no que existe de mais positivo, se formos capazes de partilharmos, porque repare que muitos dos amnistiados que vão sair das masmoras, das cadeias, das prisões, estão lá há 5, 6 anos, desde 2002, são pessoas que já não têm nada. Portanto, parece que a nossa solidariedade é desafiada, a nossa capacidade de integrar, porque acredito que é o sofrimento que leva as pessoas a isso. Mas um aspecto, Jeremias, que eu gostava, de facto, sem tentar, não há tentativa de pôr qualquer balde de água fria neste calor de satisfação e alegria geral de todo moçambicano, mas eu acho que também temos de tentar olhar para o outro lado da moeda, porque nós estamos a olhar só para o benefício que esta amnistia traz a todos nós moçambicanos, mas, por outro lado, eu acho que aqui há de haver uma responsabilização de natureza civil do Estado relativamente àqueles familiares que perderam seus entes queridos nesta situação de conflito. Porque é evidente que, e é um caso concreto, é que a história da amnistia apenas versa sobre fatos considerados criminais e não versa nada relativamente a situações de responsabilidade civil. Porque mesmo nos casos em que as pessoas tenham perdido os seus entes queridos, ou eventualmente tenham perdido parte do seu património como consequência deste conflito armado, as pessoas ainda se consideram eventualmente prejudicadas. E é preciso arranjar mecanismos de conseguir ressarcir estas pessoas. Não há uma responsabilização de quem fez, mas quem perdeu, portanto, tem todo o direito de recuperar aquilo que perdeu. Exato, e a meu ver, quer dizer, o facto de ter decidido por a criação desta lei da amnistia, está, em princípio, a assumir aquilo que é o ónus de reparar civilmente todos aqueles que acharem que terão tido algum dano como consequência dos atos praticados durante este período de conflito. Muito bem, essa é uma perspectiva que é preciso ter em conta, de facto, relativamente a isto. Doutor Nambrete, portanto, não há ainda um cessar-fogo formal, portanto, as hostilidades pararam, penso que, em função da onda do entendimento que havia no diálogo, o que é muito bom, de facto, ilustra que havia uma correlação entre o diálogo em si e aquilo que estava acontecendo no teatro das operações. A questão que eu coloco é: qual é o próximo passo para uma cessação formal das hostilidades? Bom, antes, permita-me, Jeremias, só fazer uma pequena correção àquilo que o colega Ronguana disse da celebração do deputado Luís Gouveia. Não percebi que o gesto dele significasse vitória. E, se bem percebeu, quando ele foi para o centro do plenário, o deputado com quem ele se abraçou é um deputado da Frelimo. Quem é esse? Portanto, se fosse uma celebração de vitória, não ia abraçar o outro deputado da bancada da Frelimo. O gesto que ele fez, talvez muitas pessoas não conhecem. Na Renamo, quando se dão vivas, não se cerra o punho. Faz-se exatamente com este sinal. As vivas na Renamo é desta forma, não com o punho como os outros partidos fazem. Portanto, pode ter parecido ser um significado de que ganhamos, é uma vitória, mas não, é apenas os símbolos, aí a semiótica que devia entrar para explicar o sentido dos gestos e tudo mais, a própria comunicação, mas efetivamente foi bem entendido que aquele ato é um ato em que ninguém saiu vencedor, ninguém saiu perdedor, razão pela qual todos estavam felizes, todos estavam se abraçando. E foram momentos únicos, de facto, em que a gente vê deputados de uma bancada atravessar para ir cumprimentar o deputado da outra bancada. Momentos que nós gostaríamos de ver sempre, não é? Agora, voltando à sua pergunta, Jeremias, o que é que temos que fazer, quais são os próximos passos neste momento? Como eu tinha já introduzido, como deve este processo seguir daqui para frente? Há uma série de documentos que foram aprovados, há uma série de documentos que foram consensualizados. Portanto, é preciso agora implementarem-se
esses instrumentos. O que aconteceu ontem é um dos aspectos que já tinham sido acordados na mesa do diálogo, de que era preciso que a Assembleia da República aprovasse uma lei de amnistia para todos aqueles que estiveram envolvidos neste conflito. Há um erro que alguns comentadores ou comentaristas fazem quando analisam essa situação, que olham para isto como amnistia aos homens da Renamo. Não é verdade, porque no conflito ambas as partes cometeram atos que podem ser considerados crime. E o que o Estado está a fazer é, a partir daquele momento até o dia de ontem, nós vamos esquecer tudo aquilo que aconteceu, de ambas as partes. Há pessoas que desertaram, na perspectiva militar isso consubstancia crime, vão ser perdoados, há pessoas que queimaram casa, há pessoas que fizeram isso. Tudo aquilo que aconteceu nós vamos perder da nossa memória, vamos ficar com amnésia sobre aqueles assuntos e passarmos para frente. Agora, o que tem que acontecer agora é que todos aqueles instrumentos que foram consensualizados, temos que começar agora a implementar. Falamos da integração da guarda do presidente Afonso Dhlakama, dos homens das forças residuais da Renamo devem ser integradas. Falamos da não utilização das forças de defesa e segurança por nenhum partido político, isto também tem que ser implementado. E uma série de outros aspectos que devem ser resolvidos para que chegando ao fim deste processo, possamos dizer, ok, já não existe nenhuma razão para que os partidos políticos mantenham forças armadas ou paramilitares, já não existe razão nenhuma para que haja impedimento do exercício livre da atividade política no nosso país, já não existe nenhuma razão para haver qualquer tipo de discórdia, e havendo isto e testemunhado por esta missão de observação internacional, eles regressam ao seu país cientes de que em Moçambique está uma paz consolidada, está uma paz que restará apenas que a gente caminhe. Eu estava a isto porque parece que ainda existe alguma divergência relativamente à modalidade da assinatura do documento final. Pelo que percebemos das palavras dos mediadores-chefe, José Pacheco parecia insistir na ideia de um encontro entre o presidente Guebuza e o presidente da Renamo Afonso Dhlakama. E o Sr. Simon Macuiana falava mais, dizia que a sua delegação tinha, digamos, autoridade para assinar o documento. Esta contradição não passou despercebida. Sim, mas eu acho que não é um problema de maior que não possa ser ultrapassado. Como sempre, há estas questões que requerem que as duas delegações voltem e repensem, porque é uma questão de como é que nós chegamos a Roma, de navio, ou de avião, ou de helicóptero, qual é o caminho, mas o objetivo é o mesmo. O encontro entre os dois dirigentes, tanto entre o presidente Afonso Dhlakama e o presidente Armando Guebuza, é desejável. E ambas as partes têm consciência de que este encontro deve acontecer o mais breve possível. Aqui o que não está ainda acordado é como é que este encontro deverá acontecer. Neste momento, o que se espera é que haja uma declaração formal da cessação das hostilidades, em que as duas partes devem... Esse encontro não seria um momento sublime para essa declaração ocorrer? Exato, mas como deve-se perceber, há outros aspectos que devem ser acautelados antes. Acautelou-se a questão legal com a aprovação da lei da amnistia. Portanto, sob o ponto de vista legal, a justiça já tem instrumento sobre como intervir. Mas, sob o ponto de vista militar, não há nenhum passo que foi dado ainda. Os militares, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique continuam ainda estacionados na Serra da Gorongosa, continuam ainda a fazer manobras naquela região. Portanto, acha que ainda existe o risco de Afonso Dhlakama, ao sair de onde está, poder ser atacado pelas Forças de Defesa e Segurança? Bom, objetivamente existe este perigo. Apesar da declaração feita pelo chefe negocial do governo, o governo estaria disponível a dar todas as condições de logística para trazer Afonso Dhlakama à cidade de Maputo. Olha, os militares obedecem ao comando do comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança, assim como os guardas de quem é feito Afonso Dhlakama dificilmente poderiam obedecer a um comando meu ou um comando de qualquer outro quadro sênior, senão o comando de quem efetivamente tem o poder de dar este comando. Daí que é importante que as duas partes façam este pronunciamento para que os militares de ambas as partes
recebam este pronunciamento não como uma sugestão, mas como uma ordem, como um comando que está a vir para que eles cessem qualquer ação que possa significar hostilidade, que cessem qualquer manobra no campo do terreno. Aí nós teremos a certeza que as duas forças têm instrução clara para não fazerem nenhuma movimentação. E enquanto isto não acontecer, há aqui o perigo de alguém agir porque não recebeu nenhuma instrução formalmente de quem deve dar este comando para cessar essas hostilidades. Como é que acha que pode ser dado esse comando? Publicamente ou pelos canais normais que acho que existem, só podem existir dentro, por exemplo, das Forças de Defesa e Segurança? O comandante-em-chefe tem um canal próprio com que se comunica, muitas vezes nós nem tomamos conhecimento. Bom, o mais desejável seria publicamente, para que o próprio cidadão, o povo moçambicano, também sinta que, de facto, nós chegamos ao fim. Porque até neste momento temos princípios, temos vontades, mas ainda não há esta declaração formal. É evidente que só com esta declaração de vontades nós já vimos o alívio que os moçambicanos estão a sentir neste momento, a festa que os moçambicanos estão a fazer só por esta declaração da intenção de cessar as hostilidades. Imagina então se a voz do comando vier e ser ouvida por todos os moçambicanos. Essa será a confirmação de que aquilo que eram as intenções de cessar as hostilidades se efetivou, porque os dois comandantes deram esta ordem e os militares no terreno não têm outra coisa senão obedecer e estacionarem-se ou cumprirem aquilo que está decidido nesses entendimentos. A forma como isto pode acontecer, na impossibilidade de haver um encontro o mais breve possível, pode ser feita a partir de onde cada uma das partes estiver. Porque isso vai permitir, então, que o encontro se realize no momento em que temos a certeza absoluta que os militares têm instruções para não fazerem qualquer tipo de manobras no terreno. Então, esta é uma possibilidade que nós podemos colocar. Evidentemente, não podemos fugir deste encontro. Não é um sinal contraditório que transmite quando os líderes mandam os seus homens assinarem uma coisa e eles não se encontram? Não, eu acho que os chefes das duas delegações encontraram-se perfeitamente. Aquilo que foram as instruções de ambas as partes foi feito até ao fim. O que neste momento está a ser trabalhado é o encontro de alto nível entre as duas lideranças e que aqui há propostas diferentes de como é que este encontro deve acontecer. Se é antes da declaração formal da cessação das hostilidades por parte dos dois dirigentes ou esta declaração vai ser feita depois. Obviamente tem aqui implicações de caráter operativo militar que devem ser tomadas em consideração. Antes da declaração, significa que os homens no terreno continuam a obedecer à instrução que eles têm, porque não têm uma nova ordem. Eles têm a ordem original, que é fazer as manobras que eles foram instruídos a fazer. Qual é o risco de se preparar um encontro quando no terreno ainda existem manobras? Nós pensamos que seria mais sensato declarar-se o fim das hostilidades, cessarem-se as manobras e depois realizar-se o encontro numa situação em que de facto não há nenhuma manobra a ser feita no terreno. Mas é uma discussão. Pois, coloco isto, posso passar. Na lógica de que, aliás, desde há um tempo para cá não tem havido, pelo menos, não tem sido reportados ataques. Significa que há uma espécie de um acordo tácito, reina o bom senso entre as partes, no sentido de que, havendo um acordo, não faz sentido que uma das partes ataque. A lógica de que seria esse bom senso a prevalecer para que as partes pudessem encontrar-se. Mas pronto, quero ver... desculpa, eu esqueci de... A implementação desses entendimentos todos pressupõe que haja alguém que possa verificar se há alguém que está a fazer alguma coisa fora daquilo que foi acordado. E esses observadores não estão no terreno. Não querendo com isso dizer que é condicionante, mas isso para mostrar que há uma série de aspectos que devem ser observados para poder-se efetivamente se considerar que há ambiente para poder-se caminhar com segurança de que tudo que está acordado vai ser implementado conforme. Estou bom, estou a ver se eu vou. Ok, mas eu acho que um anúncio formal das duas lideranças relativamente ao cessar
das hostilidades é que seria, de facto, teria um impacto enorme naquilo que era a sociedade moçambicana, mesmo a sociedade internacional, na comunidade internacional, porque e seria uma forma dos líderes, quer o Presidente da República, quer o Presidente da Renamo, comprometerem-se verdadeiramente com a paz e cada um deles já deu o seu modo garantias que está comprometido com a paz, mas os dois juntos afirmarem que a partir daquele momento não haverá mais, eventualmente, ataques contra a vida das pessoas ou contra a propriedade das pessoas, é que de facto teria um grande impacto na nossa sociedade. Mas também é preciso reter o seguinte: de facto tem havido uma contenção, quer a nível das forças de defesa e segurança, quer a nível Os discursos mesmo. Não só o discurso, mesmo nas hostes militares. O que significa que o facto de ter havido, não se reportarem ataques nos últimos dias, isto é sintomático de que já terá havido alguma ordem, quer a nível do comandante em chefe relativamente aos militares das Forças de Defesa e Segurança, quer também do líder da Renamo relativamente às suas tropas. E isto é bom, porque o facto de haver esta contenção militar já transmite uma ideia de que atual e não fazerem manobras no sentido de darem a entender que está-se a preparar uma grande operação ofensiva, o que, atendendo ao momento político que se vive, seria contraproducente qualquer uma das partes agora tentar retornar às armas para tentar fazer valer os seus argumentos. Mas também, por outro lado, o fato de, entre os próprios políticos, também o discurso ter alterado substancialmente. Se nós tivéssemos de corroar alguns meses atrás, quer dizer, o discurso era críspido, era ríspido, era virulento, mas entretanto, de alguns dias para cá, tem-se notado uma mudança de atitude nos políticos e uma espécie de compromisso, um gentleman agreement, relativamente a que já não haverá mais agressões verbais entre qualquer uma das partes, no sentido de ter um discurso conducente com o momento que se vive e que o objetivo final era, de facto, alcançar a paz. Mas também, eu acho que era importante voltarmos a falar sobre este aspecto, que o Namoreto levantou, que é relativamente aquilo que é o objetivo final da lei da amnistia. É que é um grande erro pensar-se que esta amnistia apenas tem em vista amnistiar, eventualmente, os homens da Renamo. Não é verdade. Aliás, as leis nunca são feitas para regularem para pessoas, dirigidas a pessoas. A lei regula situações abstratas. E é evidente que, independentemente de que lado é que a pessoa estava ou está, aqui qualquer uma das partes pode ter cometido crimes atentatórios à segurança do Estado, pode ter cometido crimes militares e não só. Pode até ter cometido crimes de delito comum, mas que têm relação ou com crimes militares ou crimes relativos à segurança do Estado. Então não sabemos quem é. Nesse momento próprio é que se saberá quem efetivamente terá tido um comportamento que se possa enquadrar em qualquer um destes fatos. Previsões que estão constantes na lei. E nessa altura, atualmente, como muito bem disse no exemplo que deu, por exemplo, relativamente a alguns militares das Forças de Defesa e Segurança, houve muitos que desertaram. E a deserção é um crime militar. Então, com a introdução desta lei da amnistia, quem tenha desertado das Forças de Defesa e Segurança fica amnistiado. Que, assim, relativamente a essa pessoa, não se poderá exigir nenhuma responsabilidade. Então, significa que é um universo diferente de pessoas que irão beneficiar-se da entrada em vigor desta lei da amnistia. Doutor Veranguá, ouviu o seu entendimento? Relativamente à forma de assinar este acordo e a cessação formal das hostilidades. Já vimos que muito desse diálogo está preso em detalhes. Parece-me que neste momento estamos já na fase da gestão de medos. Eu penso que esta, se calhar, é a expressão certa. A guerra cria medos, cria desconfianças. É preciso, se calhar, para percebermos muito bem o que eu estou a tentar dizer, lembrarmos que esta guerra foi eivada também de armadilhas. Quando o líder Renamo foi atacado, não contava que ia ser atacado. Quando o porta-voz da Renamo foi preso, pensava que ia a um Conselho de Estado. Então, parece-me que estes atos, que são atos de guerra, sem dúvida nenhuma, deixam medos, deixam mazelas. E é preciso gerir esses medos. E eu penso que daqui em diante
a sociedade toda será convidada a gerir e a lidar com esses médios. É por isso que acho que a influência da igreja, até de psicólogos, será fundamental para resolvermos esta questão. Porque, repare que quando se fala muito, tem que vir o dinheiro para cá, tem que vir... Quer dizer, alguém até pode chegar a pensar que não, parece que isto tudo está a ser feito para eu ser apanhado, porque é medo mesmo que as pessoas têm. E é preciso também reconhecer que do lado do Renamo, que é o elo mais fraco nisto tudo, o medo é ainda maior. Portanto, é preciso que o governo, a sociedade moçambicana, faça um esforço redobrado para que estes homens dispam-se do medo e ganhem esta confiança que foi perdida. É por isso que isto que estão a dizer os colegas é fundamental. Que, sem precisar de nenhum encontro, o Presidente da República, que foi a fonte da própria lei da amnistia, não me parece que reste mais nada senão vir dizer que, olha, há cessação de hostilidade. Agora, parece-me que do lado do governo, as barreiras já são de ordem jurídicas, porque o governo nunca declarou guerra a ninguém. Agora, como é que há de declarar um cessar-fogo? Porque na ótica do governo, estas eram ações, digamos, de sabotagem, eram ações fora da lei. Parece-me que é a este nível, a nível jurídico, a nível formal, que estamos a ter estas questões, essas barreiras, e a nível da Renamo é mesmo medo de que não, isto pode ser uma forma para eu ir a Maputo e logo me apanhar. Parece-me que é a este nível que temos que trabalhar, e acredito que, sendo uma questão formal, o acordo de cessar-fogo já foi assinado, não me parece que seja muito difícil da parte do governo declarar, o Presidente da República, para todos os moçambicanos, que efetivamente a cessação, digamos, deste conflito, ou a cessação, se calhar, da tensão política. Parece-me que foi assumido que havia uma tensão política. E o fato de o Presidente declarar o final dessa tensão política pode ajudar. É preciso lembrar, até do ponto de vista comparativo, a guerra do Japão com os Estados Unidos, apesar da bomba atômica, é preciso lembrar que até há bem poucos anos havia militares que ainda estavam nas matas. Estamos a falar do Japão, 20, 30 anos depois, que ainda se consideravam em guerra e, se visse um americano, atacariam, de certeza, porque não tinham recebido diretamente da boca do imperador a confirmação de que a guerra terminou. Daí que parece-me importante que o Presidente da República, se o entender, possa efetivamente declarar o fim destas hostilidades. O líder Renamo também, de onde está, possa declarar o fim destas hostilidades. E não me parece que seja fora de propósito, se for preciso, que esse encontro se faça até fora do país, porque são questões informais. É evidente que é muito mais proveitoso e é melhor que seja feito aqui dentro de Moçambique. Mas se há esses medos, se há essa desconfiança, se isto for feito fora, em uma hora, num país qualquer vizinho, e que se encontre que o país aqui já acabou, se aperta as mãos, como fizeram em Roma, não me parece que seja problemático, porque, como repito, o que eu estou a ver é que do lado do governo há questões formais e legais de protocolo do Estado que não convém e é difícil para o governo passar por cima delas, mas por parte da Renamo o que eu vejo é a questão do medo e de falta de confiança, dado as sucessivas armadilhas que foram usadas, digamos, dentro deste conflito. Por isso, o apelo que faço é que, da parte do governo, se calhar, possa tentar encontrar outras formas de ultrapassar as questões protocolares, as questões de índole jurídico, para aquilo que é o interesse supremo da nossa nação, que é a paz, e também que haja um esforço acrescido, que os homens da Renamo se esforcem por acreditar que efetivamente
o nosso governo está a estender a mão porque quer mesmo a paz e não está interessado em nenhum outro tipo de vantagens. Muito bem, vamos avançar para um ponto. Esta semana a Comissão Nacional de Eleições anunciou então uma atualização nos números do licenciamento que mexeu um pouco com alguns mandatos provinciais. Quero ouvir os vossos comentários relativamente a isto. Niassa mantém os 14 lugares, Cabo Delgado também, Nampula aumenta de 45 para 47, Zambésia de 43 para 45, que faz de Nampula, Zambésia, lugares onde de facto a guerra vai ser intensa. Quem ganhar de uma forma considerável aqui tem a vontade, os dois círculos eleitorais, portanto, valem 92 lugares num Parlamento de 250, o que significa o que chamam os americanos de battleground, portanto, é o lugar onde de facto merece que se concentrem as atenções nesta campanha eleitoral. Joga-se muita da superioridade no Parlamento. Depois temos Tete, que aumentou 2, de 20 para 22, está ali, digamos, no segmento médio. Manica mantém 16, Sofala aumentou 1, 20 para 21, também está no segmento médio. Inhambane perde 2 lugares, 16 para 14, Gaza perde também 2 lugares, 16 para 14, Maputo Província aumenta 1 lugar e Maputo Cidade perde 2 lugares. Doutor Nambrete, começo por você. O que é que isto significa? A Sul vemos uma perda de lugares que se concentram no centro, aumentando ainda mais aquilo que é o valor estratégico do centro. Já o era há muito tempo, desde o início deste processo eleitoral. Quero ver o seu comentário relativamente a isto. Bom, começar por dizer que acho que estes exercícios eles deveriam ser feitos antecipadamente, logo que termine o processo de licenciamento, porque os partidos políticos, quando se preparam para uma corrida eleitoral, eles têm que ter todas as regras claras, não é? Há partidos políticos que apostaram num determinado círculo eleitoral em função do número de mandatos que eles sabiam que existiria, para depois, no meio da corrida, porque a corrida já começou, as candidaturas já foram submetidas, foram eliminados, foram aprovados, e no meio da corrida começam a haver essas alterações. Isto pode, de certa maneira, beliscar um pouco o processo, e algumas pessoas começaram a dizer, bom, nós já sabíamos que no meio do caminho iam começar manobras e tudo mais. A outra questão é que nós temos que começar a repensar, de facto, o nosso modelo eleitoral, porque a funcionar desta maneira, corremos o risco de, em algum momento, termos algumas províncias com representação praticamente ínfima em função do número de pessoas que se recensearam naquele lugar. Não devemos nos esquecer que, dependendo do período em que o processo eleitoral decorre, nós podemos ter uma avalanche de pessoas num determinado lugar, e isso não significa necessariamente que essas pessoas são residentes daquele lugar, estão lá naquele momento. Por exemplo, a cidade de Maputo é um lugar onde muitas pessoas vêm para estudar e por aí afora. Se este processo ocorre num momento em que todos os jovens que vêm para as grandes universidades estão aqui em Maputo, se recenseiam aqui em Maputo, mas que efetivamente não são residentes de Maputo, esses números podem ser inflacionados e nós termos uma representação a nível do Parlamento de um círculo eleitoral maior, mas que efetivamente, na realidade, este círculo eleitoral não tem essas pessoas e não merecia ter essa representação. Portanto, eu acho que isto são lições que nós devemos tirar e construir um modelo mais consentâneo com aquilo que é a nossa realidade, sob o risco de começarmos a ter um parlamento que é representativo de uma região apenas. Pelos números que o Jeremias lançou aqui, nós estamos a ver praticamente que metade do parlamento é representante de Zambésia e Nampula e eventualmente mais uma província. Nampula, Tete, Sofala, valem 90 assentos. Somamos a Cabo Delgado, portanto, 112 assentos. Significa um partido que concentra a sua estratégia nestas províncias, desses 112 assentos, saia com um pouco mais de 50%, está mais à vontade para atacar os outros,
é aqui onde vai entrar a estratégia política. E isto contradiz um pouco aquilo que é o espírito da unidade da nação, em que nós não devemos ter política regionalizada, temos que ter uma política que olha para o país como um todo, mas que o próprio sistema acaba nos empurrando para esta opção de olharmos algumas províncias como as mais importantes. Mas isto, vemos, quando olhamos o sistema eleitoral americano, vemos claramente que acontece há estados, Ohio, na costa ocidental, a Flórida, também na costa ocidental. Os políticos dizem, eu vou me bater aqui e ali. O resto eu vou passar por ali. Mas Portanto, aí a diferença, Jeremias, é que enquanto nos Estados Unidos o sistema é federal, em que cada um desses estados tem uma certa autonomia que justifica os partidos dizerem eu quero apostar em Ohio, eu quero apostar em Iowa, eu quero apostar em Louisiana, eu quero apostar em Michigan, porque sabe que tem uma certa autonomia e que é possível viver-se só naquele sítio. No nosso caso, não. Nós temos um Estado que é central, não é? E que tem que responder a todo o país de igual maneira. Não podemos nós começarmos a criar uma situação de que há uns sítios que devem ser privilegiados ou há uns sítios que nós devemos. Eu não tenho uma receita para este bolo, mas queria levantar esta questão de que é preciso repensarmos. Mas isto, a nossa lei eleitoral, portanto, olha para a população, portanto, como um elemento de base, representa. O sistema de representação, na verdade, tem a ver com isto. São mandatos que nos são dados pela população e esta população, e esta lei é aprovada por nós. Exato. Mas, Jeremias, quando nós temos, por exemplo, qual seria então a razão de termos assembleias provinciais? Qual seria a razão de termos assembleias municipais? Porque algumas questões, estas de representação por região, encontram explicação nas assembleias provinciais, nas assembleias municipais. A Assembleia da República não devia seguir o mesmo pensamento de representar regiões. Embora a gente diga que o deputado representa todo o país, na prática, o deputado representa aquele círculo eleitoral. E por esses números que apresenta, vem corroborar mais para esta necessidade de setorizar ou concentrar em determinadas regiões o espaço que a política nacional vai ter. Não estou a dizer que este é um modelo que nós já aprovamos. Exato. Como falávamos do modelo americano, quando há pensar. campanha eleitoral, do ponto de vista de indicação para as presidenciais, eu tive a ocasião de acompanhar durante mais de um mês as eleições americanas. Para as eleições presidenciais, os chamados representantes, portanto, o colégio presidencial, há esta diferenciação, mais ou menos um modelo como este nosso. Mas para o parlamento americano, que no caso do Senado, já não é assim, a representação é individual, portanto, cada Estado indica um elemento, independentemente da sua extensão. Já segue o sistema de representação proporcional nos chamados representantes, portanto, chamam representantes do Congresso, que vão à segunda Câmara do Congresso americano. Portanto, há a primeira Câmara, que é dos senadores, e a Câmara dos Representantes. Os representantes é pelo sistema proporcional, que é este que nós seguimos. A primeira Câmara é, aí sim, uma indicação por igual por todos. Mas este é um modelo que eles escolheram. Ali, por exemplo, para os americanos, ele quando vai para o Congresso, e ele até fala em nome daquele círculo que ele elegeu, porque o interesse dele é defender exclusivamente aquele sítio. E o nosso sistema diz que o deputado não é representante daquele sítio. Ele foi eleito por aquele círculo eleitoral, mas uma vez eleito, ele é deputado de todo o país, representa todo o país. O que eu queria mostrar é essas discrepâncias. Acho que a questão não é essa, porque na minha ótica, até são boas notícias. São boas notícias por duas razões. Primeiro, porque o maior círculo eleitoral é o centro. Não é? Ou seja, tanto o sul como o norte convergem para o centro. E isso é bom. O pior que podia acontecer é se nós tivéssemos ou o norte ou o sul com maior peso. Mas como todos convergem para o centro, eu penso que isto é uma grande boa notícia para o país. Agora, nós podemos, se calhar, pensar nestes dados do ponto de vista do impacto que tem nos partidos. E aí é preciso reconhecer
que são grandes notícias, boas notícias para o MDM. E explico por quê. Porque, repare, que, por exemplo, o Partido Frelimo, que domina em Gaza, em Nhambane, não é? As suas duas províncias que ainda têm algum domínio, são quase residuais em termos de deputados. As duas províncias juntas não chegam a 30 deputados. Ao contrário, o MDM, que está a governar Nampula, está a governar... Está a governar a cidade. Está a governar também Sofala. E estes são os grandes, digamos, os grandes centros eleitorais. Significa que já ganhou, efetivamente. Porque se tem... Atenção, vou dar-lhe um exemplo. Quilimane, Nampula tem 300 mil eleitores. Mas no conjunto, Nampula cidade, no conjunto da província tem 1.900.000 eleitores. Só para ter uma ideia. Ou seja, o MDM governa num espaço onde há 300 mil eleitores e não governa onde há os restantes 1.600.000 e tal mil eleitores. Isso é só para a gente ficar claro. O mesmo cenário é válido para a Zambésia. Não, mas é que o grande centro de Nampula, de Nampula é mesmo a capital, porque sabe que depois de Nampula... Isso é o que nós julgamos. Qual é a influência que as capitais... irradia para o resto. E, por exemplo, no caso de Zambésia é mais óbvio, não é? Porque não só ganhou em Quilimane, como ganhou também em Guru, e onde perdeu é uma diferença de um membro da Assembleia Municipal. Portanto, parece-me que, do ponto de vista partidário, onde o Partido Frelimo tem efetivamente algum domínio, que é Niassa, é Nhambane, é Gaza, não tem um significado eleitoral. Portanto, parece-me que, do ponto de vista de uma leitura isenta e objetiva, estas são boas notícias, digamos, para o MDM, porque essa isenção é suspeita. Vamos lá, esse comentário todo. Não, é o seguinte, de facto, e concordo com o Namburete, esta decisão peca por ser tardia, porque, de facto, já estão estabelecidas as regras de jogo e os partidos prepararam-se para esse jogo, convencidos que já estavam atualmente estabelecidos e determinados. Eventualmente já havia estratégia traçada. Exato, para se poder atacar cada um desses círculos eleitorais de forma diferente. As diferenças não são muitas, é só reforçar. Para todos os efeitos, em Nampula e Zambésia teriam de concentrar esforços. Exato. Cada um deles subiu mais 2. Reforça a importância de esses esforços se concentrarem ali. Esses dois províncias sempre eventualmente no sul, os dois maiores ciclos eleitorais. Mas estava aqui a tentar verificar, tentar pensar cá comigo, depois não ter feito a intervenção, o fato de ele não concordar com esse nosso sistema eleitoral. Eu estava a tentar verificar de que modo é que nós podemos encontrar um modelo que se pudesse adequar àquilo que é a nossa realidade, sem pôr em causa a necessidade de cada um dos deputados, naturalmente, ser... que fosse justo. Exato, acima de tudo. Que fosse justo. Que olhássemos para a cidade de Maputo, vamos lá, Conselho há quantos mil, não sei qual é o número de eleitores exato, porque quando falamos de Maputo... 600 e pouco. 600. Mas parece que o que está errado aqui, desculpa intervir, é a divisão administrativa. Parece-me que a Igreja Católica é que faz uma interpretação administrativa mais correta, porque repare que Nampula, não é dividido em duas dioceses, que é a diocese de Nacala e a diocese de Nampula. O mesmo acontecendo na Zambésia, que tem a diocese de Guru e a diocese de Zambésia. Portanto, parece-me que só esta matemática que é feita para a Igreja Católica pode ajudar a resolver, porque repare que o nosso governo, quando faz a revisão administrativa, faz nos distritos, mas não o fez nas províncias, onde parece ser óbvia que Nampula não pode ser uma província, assim como a Zambésia. São grandes demais, quer dizer, passa a ideia de província. Se você é governador em Gaza ou é governador em Nampula, estamos a falar de coisas completamente distintos, pelo menos em termos demográficos. Então, parece-me que podemos aprender aqui da Igreja Católica uma divisão administrativa
que me parece muito mais E qual seria o relacionado... critério? Qual seria o critério? Não. A população? Exatamente, o que a Igreja Católica fez é que Nampula tem uma população muito grande, então há 2 dioceses. E o mesmo tendo acontecido na Zambésia. São as 2 únicas províncias que têm 2 dioceses. E isto cria este equilíbrio. Agora, outro aspecto Eu vou aqui aos fundamental... números só para... Maputo está com 708 mil eleitores. Exato. A Zambésia tem 1.948.000 eleitores. 2 milhões. Portanto, praticamente 2 milhões. A diferença é de cerca de 1.300.000 Não eleitores. tem sentido. Seria justo que o nível de representação fosse igual. Não Não pode. Portanto, 700.000 pessoas serem representadas por igual número no Parlamento. O que tem que acontecer são essas é reflexões dividir que é preciso fazer. a Zambésia, que se calhar teria sentido se fosse, como a Igreja Católica já adiantou, 2 dioceses. Fossem 2 círculos eleitorais. Exatamente. Em Nampula, 2 dioceses. Já na Cala e tens... Agora, outro aspecto que não estamos a dar a devida atenção é a questão das eleições provinciais. Porque repare que as eleições provinciais, estando provado praticamente que desta vez há de haver províncias em que quem ganha na eleição provincial, quem domina, digamos, o parlamento provincial, a Assembleia Provincial, pode não ser quem ganha as presidenciais para nomear lá governador. Então, parece-me que é aqui onde há de haver esta necessidade de reconhecimento da identidade de uma província, porque como é que tu fazes? Imaginemos que o MDM ganhou as eleições presidenciais, mas a Renamo ganhou as eleições em Nhambane, a nível da Assembleia Provincial. Como é que o presidente vai nomear lá um governador para uma Assembleia dominado por outro partido? Então, parece-me que é isto que vai nos empurrar... Mas é preciso olhar para os poderes das Assembleias Provinciais. Atenção. Não, mas tem que aprovar são poderes o plano totalmente social diferentes. econômico. São totalmente diferentes. Mas aprova o plano econômico e social, sem a qual eu acho não que... é possível governar. Pois, mas já é diferente. No caso do Parlamento, se o Parlamento não aprova o plano econômico, o plano quinquenal, neste caso do Governo, o Presidente dissolve o Parlamento. Exatamente. Então, o Presidente diz ao Parlamento, se chumba a primeira vez, chumba a segunda vez, vocês vão pelos ares. Exatamente. Ou seja, já não acontece ao nível, ao nível Mas provincial. em termos de tempo, se chumba o parlamento, o plano social desta vez, não é? Aliás, estabelece E que é depois vai preciso fazer de novo. estabelece que é preciso fazer e apresentar nova E é proposta. que pode voltar a chumbar, porque eles têm a maioria. E a maioria não vai alterar-se. Então pode criar realmente esta ingovernabilidade. Sim, mas é que cria compromissos. Compromissos políticos. Eu acho que uma questão que nós não devíamos perder de vista, despide de todos os interesses partidários, de que, pronto, o meu partido tem influência neste ou naquele lugar, olhando para o país. Porque eu acredito que a criação das Assembleias Provinciais não foi apenas para termos Assembleias Provinciais. Deve ter um fundamento por detrás Nesta disso. altura, temos lações. Exato. Então, temos que rever quais são as suas funções, se uma podemos lhes eficácia dar do ponto de vista o poder político. legislativo e tal, aquele nível e tal. Esses, na minha maneira de ver, seriam efetivamente aqueles que representam os interesses da província. Exato. Esses seriam os membros ou os eleitos para defender os interesses. A Assembleia da República não devia ser o sítio onde o deputado vai defender os interesses da província. É onde o deputado deve ir defender os interesses da nação. Ao como vem na Constituição. Exatamente. Se nós acreditarmos que esse é que é o mandato do deputado, portanto, a indicação de vir de um sítio onde tem mais população ou não, na minha maneira de ver, não devia ser o fator preponderante. Devíamos encontrar um outro modelo, porque quem está numa província com maior população e quem está numa província com menor população, todos esses têm os mesmos interesses nacionais. Todos esses devem ser servidos de igual por esse mesmo Estado, independentemente de ser de uma província pequena ou maior, ou com maior ou menor número de população. Esta é a razão porque eu digo que nós temos que repensar. Eu acredito que, e tenho consciência de que o que estou a dizer aos ouvidos de muita gente é uma aberração, porque nós temos medo de pensarmos em algo diferente daquilo que nós estamos a viver hoje. Mas, como acadêmicos, como políticos, como cientistas, nós temos que estar abertos
a testar outras possibilidades que podem efetivamente funcionar bem para o nosso país. Porque eu não acredito que porque Gaza tem poucos deputados, deve estar menos representado ao nível das questões do Estado. Não, eu acho que não deve ser isso. Agora, lá ao nível da província de Gaza, nós podemos ter efetivamente uma Assembleia com menos deputados do que a Assembleia Provincial de Nampula, que tem muito mais pessoas. Porque não faria sentido termos, por exemplo, a Assembleia Provincial de Nampula com 100 deputados da Assembleia Provincial e em Gaza também com menos população termos 100 representantes do mesmo sítio. Aí faria sentido nós estarmos a pensar na Constituição deles, mas a representação na Assembleia da República, eu acredito que tem que ter outros critérios de representação, não exclusivamente o número de população, porque os interesses não devem ser com base no número de pessoas que representam cada província. Muito bem, isso, na verdade, está a propor implica uma grande mudança no ordenamento político nacional. O que implica que, tal como eu falava do modelo americano, a Câmara dos Representantes tem o tal peso das Assembleias Provinciais que está a referir, tem esse peso da representatividade, de acordo com a dimensão do território. E a primeira Câmara do Senado é tal sistema de, portanto, não é uma representação proporcional, é individual, portanto, é igual para todas as províncias. Mas a Câmara dos Representantes não é o que são as nossas Assembleias Provinciais aqui. Tem peso político. Nós temos que dar esse peso às nossas Assembleias Provinciais. Dos Estados. Então, acho que esse é o caminho. O fato de terem sido criadas nesta fase ainda uma fase incipiente, e eu acho que depois, com o tempo, vão caminhar para essa fase em que poderão ter uma maior autonomia e maior poder de decisão a nível provincial. Mas eu acho que nos próximos 15, 20 anos, este modelo da proporcionalidade, eu acho que vai ser o melhor, dadas as circunstâncias em que nós vivemos em Moçambique. Muito bem, vamos terminar por aqui. Esta discussão, ainda bem que uma discussão aberta que merece, de facto, uma reflexão relativamente ao modelo que estamos a construir, a consolidar ao mesmo tempo e se calhar seja essa a questão central que faz com que não se gerem, ainda haja receio de grandes mudanças, no sentido de que ainda não há uma consolidação deste próprio modelo. Muito bem, vamos, certamente quem tem o poder de legislar, estamos a escutar neste momento. Agradeço a vossa presença. Quarta-feira voltamos a encontrar neste mesmo espaço. Boa noite.